$103. Esse é o preço na Home Depot por uma bateria DeWalt de 4 ampere-hora agora. Uma Milwaukee M18 do mesmo tamanho está logo ao lado. Uma bateria Ryobi de 4 ampere-hora de melhor qualidade pode custar cerca de 130. Muitas baterias descartadas ainda possuem 4 grupos de células em bom estado. O quinto grupo caiu para uma tensão muito baixa. Uma placa detecta isso e desliga a bateria. Hoje, explico como distinguir uma bateria adormecida de uma morta em 10 minutos e reativar a placa com segurança. E como trocar o grupo que falhou por cerca de $8 a $16 em vez de comprar outra bateria de $100. Já recuperei algumas dessas. Não vou pagar o preço cheio sempre que o carregador piscar. O piscar é um bloqueio, não uma condenação fatal. Vou mostrar o mapa de voltagem que comprova isso. O hábito de inverno que utiliza mais baterias do que qualquer serra e porque aquela placa desliga a bateria em vez de deixar você carregar a bateria. Primeiro, saiba o que está segurando. Uma bateria de 18 volts da Ryobi ou Milwaukee e uma DeWalt 20 volts Max têm a mesma construção. 5 grupos de células em série, cada célula de lítio com cerca de 3,6 volts, 5 em série fornecem cerca de 18 volts. Uma bateria compacta de 2 ampere-hora geralmente é composto por 5 células individuais. Uma bateria de 4 ampere-hora costuma ter 10 células com 2 células em paralelo em cada grupo. Dizem que uma célula ruim destruiu 9 boas. Quase isso. Um grupo ruim matou os outros 4. Em cima dessas células tem uma placa de gerenciamento de bateria. Ela monitora cada grupo. Se um grupo cair abaixo de cerca de 2,5 a 2,7 volts, a placa abre o circuito. O carregador pisca e a ferramenta parece vazia. Outros grupos podem estar em 3,6, com a maior parte da bateria presente, mas inacessível devido à química. Quando a célula de lítio descarrega demais, o cobre interno começa a se dissolver. Se você recarregá-la com muita corrente nesse estado, o cobre pode se redepositar como fios metálicos finos. Esses fios podem atravessar o separador e causar curto-circuito na célula. Esse calor não é desejado na garagem. A placa não carrega uma célula abaixo de 2,5 volts, pois pode não ser segura para recuperação rápida. O piscar é a placa escolhendo uma ferramenta morta, em vez de um incêndio. A bateria não está morta como uma pilha alcalina fica. Está travado. Às vezes as células estão boas, mas a placa entra em sono profundo após longo tempo com pouca carga. Às vezes um grupo falhou. São trabalhos diferentes. Misturar pode fazer você descartar uma bateria boa ou forçar a corrente em uma ruim. 4 erros comuns das pessoas. A bateria está morta. Se os terminais indicam voltagem real e a carcaça está fria, seca, sem rachaduras ou inchaço, geralmente é um bloqueio. Se a bateria inteira marcar quase zero e cheirar doce como solvente, a carcaça está quente. Se o plástico estiver estufado, vai para a sacola de reciclagem. Não abra, não tente reativar. Isso só acontece com baterias baratas da Ryobi. DeWalt e Milwaukee têm 5 grupos, softwares diferentes e mesma física. Baterias de marcas conhecidas desligam numa garagem fria igual aos amarelos. Não use bateria de carro para dar tranco, elas não limitam a corrente dessas células. É assim que você derrete o carcaça. Para reativar um grupo, faça devagar, limitando voltagem e corrente numa superfície não inflamável e permaneça na sala. Qualquer coisa abaixo do limite de corte sempre pode voltar? Não. Células descarregadas por pouco tempo podem se recuperar. Algumas estão danificadas e não deveriam retornar à ferramenta. O teste é simples. O grupo sobe com uma pequena carga controlada e mantém a voltagem depois que você tira os cabos. Se cair imediatamente, esse grupo está acabado. Se você ainda está assistindo, inscreva-se. É gratuito e apoia o canal. Membros têm acesso a vídeos extras que eu não publico no canal principal. O mapa vai mostrar se é um conserto de $8 ou se vai para o balde de descarte de baterias. Faça isso na bancada de trabalho e use óculos. A bateria deve estar fria, sem rachaduras, manchas úmidas nem cheiro químico. Se reprovar no visual, pare. Antes de abrir qualquer coisa, verifique as coisas básicas. Teste uma bateria que você sabe que funciona neste carregador, e teste esta bateria em um carregador confiável. Limpe os terminais. Muitas baterias que parecem mortas, na verdade, estão com um carregador que parou de se comunicar com elas. Se ainda piscar, meça nos terminais principais e anote o número. Voltagem moderada sem luz de carregamento indica modo de espera ou grupo fraco. Uma leitura próxima de zero é um mau sinal. Só abra a bateria se estiver fora da garantia e você não se importar em perdê-la. Geralmente há um parafuso Torx de segurança sob um adesivo. A placa está sobre as células. Não force as fitas de níquel nem faça curto-circuito com chave de fenda. Você verá 5 grupos. Em uma bateria de 4 ampere-hora, cada grupo é um par. Meça cada grupo e anote as voltagens em uma fita. 4 grupos em 3,6 e um em 0,2 significa que um grupo falhou.
5 grupos baixos e iguais indicam que a bateria entrou em modo de espera. 4 estão saudáveis e um em 0 que não vai subir indica que é preciso trocar o grupo. Todos eles quase zerados, ou um que esquenta enquanto você mede, significa reciclar. O caso de modo de espera é o mais fácil de resolver. Os grupos estão próximos, logo abaixo do limite da placa. Você não contorna a placa e não alimenta tudo de um carro só. Você alimenta o grupo mais baixo, um grupo de cada vez, com uma fonte de bancada ou um pequeno módulo USB de lítio ajustado para cerca de 4,1 volts e uma corrente baixa. De 50 a 200 mA não 3 A, limite de tensão primeiro, limite de corrente depois. Quando esse grupo estiver novamente acima de cerca de 3,5 volts, pare, feche a caixa. Use o carregador oficial e fique por perto nos primeiros 10 minutos. Se ele aceitar a carga e continuar frio, você recuperou a bateria. No caso de um grupo morto, o conserto mais barato é trocar esse grupo por um par de células do mesmo tamanho, da mesma química e com idade e capacidade semelhantes. Hidrane 1865S. As que conseguem operar uma serra custam de 5 a 10 dólares cada. Um par em paralelo sai por 10 a 20. 8 dólares é o mínimo para uma célula única? Combine-as. Não coloque célula de laptop usada junto com célula Hidrane nova. O correto é soldar níquel por ponto. Soldar direto na célula aquece a lata. Se não conseguir fazer isso direito, recicle a bateria. Após trocar, carregue pela primeira vez enquanto estiver lá e teste com ferramenta leve, não com serra circular. Se o pacote durar pouco, os outros grupos também estavam cansados. Ainda assim, você aprendeu o mapa. Não justifica uma segunda desmontagem mais profunda. Uma bateria DeWalt de 4 Ah custa 103 dólares e 50 centavos na Home Depot. As baterias de 4 Ah da Milwaukee custam o mesmo. 3 pacotes inutilizados em uma caixa valem cerca de 300 dólares em baterias que você já tem. Se 2 delas estiverem só em hibernação ou com apenas um grupo ruim, você só precisa de um multímetro e talvez 16 dólares em células. Um pacote recuperado já paga o multímetro e peças. Quem compra uma bateria nova por ano porque ela morreu no inverno está gastando uns 100 dólares só para evitar uma verificação de voltagem de 10 minutos. Em 3 anos você já pagou uma furadeira decente. O que isso não vai fazer? Isso não tornará uma bateria estufada seguro. Isso não vai salvar uma bateria que superaqueceu dentro de um caminhão em julho. Isso não vai transformar células ruins em uma Milwaukee Ford. Se a bateria estiver na garantia, use-a. Nunca deixe carregador caseiro ligado à bateria e se afaste. Aqui está o que evita que o próximo bateria tenha o mesmo fim. A placa não desliga só porque você usou a serra até a bateria arriar. Ela desarma pois um grupo está mais fraco, então a bateria fica numa ferramenta na garagem fria por 3 meses. A ferramenta consome um pouco de corrente e o pacote descarrega sozinho. O grupo fraco passa do limite antes, os outros 4 seguem bem. A bateria ficou vazia na ferramenta, em temperatura perto de 0. Guarde-as fora da ferramenta. Nem vazia, nem cheia por 6 meses na prateleira. Com carga intermediária em um local fresco e seco. Se só usa o pinador no Natal, confira o pacote em outubro. Carregar por 5 minutos no outono é mais barato que trocar por 100 dólares em dezembro. As luzes da bateria só mostram o que a placa quer informar, não revelam tudo. Uma bateria que mostra estar vazio e depois faz funcionar uma furadeira por 20 segundos não estava vazio. Ele estava travado ou um grupo já estava muito baixo. Confie no medidor, não apenas nas luzes. Grupos bons, mas cansados de um pacote duvidoso podem servir para uma luminária de trabalho de baixo consumo ou uma bateria USB com proteção própria. Eles não devem retornar para uma ferramenta de alta corrente. Células cansadas em pacotes de alta descarga geram o calor que se quer evitar. Mantenha o multímetro na mesma gaveta que o carregador. Pacotes que piscarem devem passar por inspeção, medição nos terminais e conferência do mapa do grupo antes do descarte. Se isso impedir que 100 dólares sejam jogados fora, envie para quem guarda um monte de baterias amarelas e vermelhas mortas em casa e curta se aprendeu algo. Até a próxima!